Bom, pessoal, nós vamos começar. O pessoal que está no Webex, obrigada, né, por prestigiar esse momento. O pessoal que está aqui presente pessoalmente, obrigada também por ter se deslocado, né, da sua mesa. Obrigada por nos ajudar a fazer ficar um calorzinho a mais, né? Gostaria de agradecer a Tádia, que está aqui. Nós convidamos para esse dia. Acho que hoje sim, a gente já vem fazendo palestra desde a semana passada sobre o Dia de Doar. A gente estava falando, né, que o dia de hoje, ele marca uma campanha que não acontece só no Brasil, ele acontece no mundo inteiro. Ele vem depois, né, do Thanksgiving, vem depois do Monday, Black Friday, desculpa, depois do Thanksgiving não, mas Black Friday, o Cyber Monday, todos os movimentos criados para fazer com que as pessoas saiam para comprar, para consumir, né? Então, acho que o Giving Tuesday, ou o Dia de Doar, vem logo depois disso, para a gente pensar um pouco em todo esse movimento, né, do ter, para que a gente possa voltar um pouquinho, dar um passo para trás e pensar, uau, né, tudo isso que eu adquiri, qual que é o espaço que eu estou deixando, então, para fazer o contrário, né, para doar, para tirar, para poder compartilhar com aqueles que não puderam participar, então, desse movimento de aquisição para poder receber alguma coisa. E a gente guardou o dia 29 para um assunto que eu acho que é bastante interessante, porque a gente, desde a primeira palestra, tem conversado sobre o que é o Dia de Doar especificamente. Ele, na verdade, é para multiplicar e para compartilhar com as pessoas e conversar sobre a cultura de doação, por um país mais solidário, para a gente pensar efetivamente o que a gente está fazendo, né, no nosso dia a dia, para pensar muito mais distante do que o nosso próprio umbigo, para a gente olhar para o outro, né, que às vezes está bem perto da gente e a gente não está vendo, mas que precisa do nosso tempo, ou precisa só de oportunidade, ou precisa do conhecimento que a gente já adquiriu. E hoje a gente veio compartilhar, a Tádia veio aqui conversar com a gente, a Tádia é da Fundação Dorina Noil. Para quem não sabe, a Fundação faz um trabalho incrível para assistir pessoas com deficiência visual. Tem bem perto aqui da gente, a gente está aí com Esperança montando uma parceria com eles para fazer esse apoio, porque o trabalho deles é incrível e sem cobrar nada, né, Tádia? O pessoal vai lá para a fundação para receber apoio. Não é só pessoa que não enxerga totalmente, também nós temos um volume muito grande de pessoas com perda de visão, com visão parcial, então é um trabalho que vale a pena conhecer. E dentro da dedicação da Tádia, está explicar para as pessoas como é que pode fazer para doar, né, o seu imposto de renda. Nosso imposto de renda, então, todo mundo que tem recolhimento de imposto de renda, ele vai para o governo e o governo faz a destinação desse dinheiro como bem lhe convier. E a gente, então, tem a possibilidade de decidir pela destinação de parte desse valor. E aí a gente entendeu que esse seria o tema para a nossa palestra, então, do Dia de Doar. Porque todo mundo, quando vê a gente no corredor, no restaurante, ou até hoje na entrega dos botões que a gente estava fazendo na entrada do prédio, todo mundo tinha medo de chegar perto da gente para pensar que a gente ia pedir dinheiro. Doar não é só doar dinheiro, né? Enfim, isso que a gente vai falar hoje é dinheiro, mas é um dinheiro que você já não iria para o seu bolso. Então, como fazer melhor a destinação desse valor. Então, sem mais delongas, Tádia, o microfone é seu. Bom, paz e boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, primeiramente. Para nós é um prazer vir contar um pouquinho do nosso trabalho, né, da Fundação, e uma forma também de contribuir para esse trabalho que a Fundação realiza. A Salete deu um panorama geral aí do que nós fazemos. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais em detalhes para vocês entenderem como, né, e para onde vão essas doações que a gente está buscando hoje, nesse dia especial também. A Fundação hoje a gente lançou um site especial para o Dia de Doar, e lá a gente apresenta todas as formas de doação, né? Doação em dinheiro, doação do seu tempo como voluntário,
das notas fiscais que a gente trabalha, e é um trabalho que dá para fazer uma conversão de coisas, é tanto o voluntário quanto o financeiro, né? Porque todo o nosso programa de nota fiscal, ele é conduzido por voluntários, a gente tem mais de 150 voluntários envolvidos nesse programa, então também é uma forma de doar duplamente, né? E então depois eu até vou mostrar para vocês o site, que é uma forma também de divulgar as nossas campanhas, e aí vocês também podem acompanhar o nosso trabalho. Bom, primeiramente, a gente fala muito sobre, vamos doar, mas por que as pessoas doam, né? E aí eu queria ouvir de vocês um pouco, se vocês já fizeram alguma doação, por que vocês fizeram essa doação? Tá, quem tiver no EDEX, apertar asterisco 6, e aí só digitar o que você quiser contar pra gente. E quem tiver aqui, se quiser também compartilhar, quem já fez alguma doação e por quê? Oi, boa tarde. Bom, hoje, para celebrar o Dia do Doar, eu fiz algumas doações. Então, escolhi alguns projetos com os quais me identifico e fiz a doação. O que me motivou a doar foram algumas coisas, são vários motivos, né? Vou pensar em alguns aqui para te falar. Acho que o primeiro motivo é uma satisfação pessoal minha, de conhecer esse projeto e ver o resultado deles. Acho que me traz uma satisfação bastante grande de significado e propósito. Hoje, especificamente, eu tive um estímulo maior graças ao Dia de Doar, então, para promover a cultura de doação. Acho que tá bom, né? Tem mais coisa, mas acho que esses são duas coisas bastante importantes assim, que me fizeram fazer a doação de hoje. E eu também faço um trabalho voluntário, que também me traz bastante gratidão e também é um privilégio poder conhecer muita gente, conhecer novas pessoas e tudo mais. Tem alguém aí do EDEX querendo compartilhar alguma coisa? Acho que tem a Laura. É só clicar ali? Laura? Então tá. Bom, vamos seguir. Acho que um pouco do que o Camille falou é a questão de se identificar com algo. Então, é uma coisa que a gente notou, que as causas também fazem diferença ou não. Às vezes a gente acha, vamos só fazer uma doação, mas uma causa faz diferença. Tem uns 2 meses que saiu uma pesquisa do IDES, que chama Pesquisa Doação Brasil 2015, que identifica um pouco o perfil do doador brasileiro. Essa pesquisa, inclusive, está na internet, é disponível para ver mais dados. Mas eu só trouxe alguns aqui que tem um pouquinho a ver com o que nós estamos conversando, que desses entrevistados, 65% já fizeram alguma doação ou estão fazendo doação nos últimos 5 anos. E essas doações não são só financeiras, são do seu tempo como voluntário, existem algumas doações motivadas à religião também envolvida nisso, e desse total de pessoas que doaram financeiramente, chega a 50%. E 35% não doou. E por que não doou? Primeiro, porque eles dizem não ter dinheiro. Eu não tenho dinheiro para doar. E aí a gente traz, então, uma forma que talvez você não tenha disponibilidade ali no seu bolso naquele momento, né? Seu planejamento financeiro do ano não permite, mas talvez tenha uma solução. E 17% diz que não confia nas organizações. Então, a gente também tem que trabalhar um pouco a transparência do nosso trabalho para poder convencer e talvez converter aí mais doadores. E aí, desses que não doaram, perguntaram, tá, mas você mudaria de ideia se alguém te convencesse com algum motivo, né? Qual seria esse motivo? E aí eles disseram, 40% diz que sim, mudaria de ideia, né, em relação à sua adoção. E aí, por quê?
E aí, o que eles disseram? 23% diz que doaria se tivesse mais dinheiro, 16% doaria para uma entidade que fosse transparente e tivesse prestação de contas declarada. Solidariedade é uma causa, 11%, então se ele fosse mais tocado por uma causa. Que ele, de fato, conhecesse uma necessidade comprovada desses beneficiados. Saber como o dinheiro está usado, então a pergunta era aberta, então prestação de contas e saber como o dinheiro está aberto tem um pouco a ver também. A entidade ser aberta à visitação, acho que isso é muito importante, né? Conhecer também o dia a dia do trabalho, ter uma experiência pessoal envolvida naquele assunto, naquela causa, então também isso motiva as pessoas, uma fase pessoal. Um problema de saúde, às vezes, então, no nosso caso, por exemplo, a fundação que trabalha com pessoas com deficiência visual, isso também motiva bastante. Conhecer um vizinho, um amigo, um familiar que tenha deficiência visual, isso também, essa gratidão também, e que outras pessoas tenham acesso a esse benefício. E conhecer uma pessoa atendida. Hoje a Fundação está trabalhando muito com histórias, então o nosso site novo, que acho que vai no mês que vem, ele é todo baseado em histórias. Então você entra no nosso site, cada dia vai ter uma história nova para a pessoa conhecer. Então isso também são coisas que a gente vai aprendendo com os nossos doadores e como que a gente pode conquistar um pouquinho mais e se aproximar deles. E aí, então, em cima de causas, né, que causas motivam, quais são as causas que mais inspiram as pessoas físicas? Isso é muito interessante entender que empresas mudam. Né? Então, aqui, por exemplo, nós, pessoas físicas, né, 10% só diz que educação é uma causa que inspira. No entanto, para empresas é o inverso. 85% das empresas se motivam a uma causa da educação. Mas as pessoas físicas se sensibilizam mais com a causa da saúde. Então, 40% diz que a causa que mais sensibiliza é a saúde. Seguido de crianças, então projetos que envolvam crianças, que já aí dá uns 38%, combate à fome e pobreza, que dá 30%, idosos, que dá em torno de 21%, situações emergenciais, então desastres naturais, como tsunamis, terremotos, enfim, coisas esporádicas, e a educação, que vem aí com 12%. Então, vamos lá, vendo tudo isso, como é que a gente pode fazer? Todo mundo que declara o imposto de renda no modelo completo, então não na forma simples, mas no modelo completo, pode direcionar até 8% do seu imposto de renda para projetos sociais e culturais. E isso não tem nenhum custo adicional para o doador. É uma forma legal, né, de ser feita, isso é previsto em leis, então eu vou mostrar quais são as leis que existem. E cada lei prevê a forma de doação para ela, que é diferente, é assegurado, e na declaração do imposto, nas fichas, existe uma linha que você declara exatamente aquilo que você doou e o ciclo está fechado. É muito simples. Eu vou mostrar o passo a passo depois. Mas é isso, basta você declarar no modelo completo, você sabe quanto, faz o cálculo de 8% e pronto, você ajudou uma causa, mudou a vida de uma pessoa e isso não significou absolutamente nada para o seu bolso. Pelo contrário. E ainda tem uma vantagem que eu vou mostrar, além da vantagem, né, de ajudar uma causa, tem uma vantagem financeira e pessoal que depois eu vou mostrar. Então, as leis de incentivo, então, são mecanismos, né, que permitem que 8% do seu imposto seja doado para causas, e existem três divisões daí dessa porcentagem de 18%. Então, 6% pode ser destinado à Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a famosa Lei Rouanet, que a gente ouve muito falar. A gente ouve muito de musical, filmes, shows, peças de teatro, mas existem também projetos sociais que se beneficiam com a Lei Rouanet, como no caso da Fundação. Eu vou mostrar depois o nosso trabalho e aí a gente linka com como que a gente usa a Lei Rouanet.
Pode ser também destinado para a lei do esporte. Hoje a lei do esporte ela tem 3 finalidades, que é de alto rendimento, o esporte educacional e de formação. Então, existe a possibilidade de você destinar também para essa lei. A lei do audiovisual, que é apenas para filme, então filmes de longa-metragem podem receber também essa doação. No entanto, ela compete ali com a lei Rouanet também, além de competir com todas essas outras leis envolvidas, se você fizer uma doação para delas por conta do Ministério da Cultura ser o mesmo órgão regulador. O Fundo da Criança e do Adolescente, todo município e estado pode ter um fundo. Esse fundo ele é regulamentado controlado por um conselho. Esse conselho ele é formado por pessoas do governo e pessoas da sociedade civil eleitas por qualquer pessoa que frequente a reunião. Ela pode eleger o seu representante no Conselho Municipal ou Estadual da Criança e do Adolescente. Esse conselho ele delibera quais são as linhas prioritárias para aquela região, para beneficiar as crianças e adolescentes daquele município ou estado, e abre um edital anual. E aí as organizações submetem projetos que tenham como beneficiado a criança e adolescente, e aí as doações são feitas para o fundo, e o fundo, que é gerido por um conselho e uma secretaria, destina depois o recurso para as organizações. No caso das outras leis, todas as destinações são feitas para uma conta aberta para o projeto. Então, uma vez que o órgão regulador aprovou esse projeto, então todas as organizações que queiram receber doação com abatimento de imposto têm que submeter um projeto, então tem que ter metas claras, um orçamento bem definido, existem limites, então, por exemplo, se eu quiser colocar táxi, eu não posso colocar táxi porque o edital não permite que táxi para deslocamento de pessoas seja financiado com recursos públicos. Agora, apostilas, o atendimento, produção de livros, pessoas envolvidas o RH todo, né, envolvido no projeto pode ser colocado. Então, ele tem que ser um projeto bem claro, ele tem que ter um objetivo, uma meta, um cronograma e um orçamento bem definido. Estando de acordo com a política pública vigente, o órgão responsável aprova e aí começa um processo de doar. Isso é feita uma publicação no Diário Oficial, então todos os projetos aptos a receberem recursos com abatimento de imposto recebem uma publicação no Diário Oficial, então isso também é uma garantia para o doador de que esse projeto sim é legítimo e ele pode receber uma doação. E a conta é aberta em nome do projeto, então não pode ser feito nenhum pagamento, então isso é uma coisa muito transparente, né? A gente não pode usar o recurso para nenhum fim que não seja aquele previsto desde o início na aprovação do projeto. Bom, seguindo aqui nas leis, a gente tem mais 1%, que é do PRONAS e do PRONON, do PRONAS depois mais 1% do PRONON, que são duas leis ligadas ao Ministério da Saúde. O PRONAS é todo voltado para ações de pessoas com deficiência. Então, tudo é reabilitação, que é todo o processo de autonomia e independência da pessoa, cirurgias, pesquisas clínicas, também tem capacitação de profissionais da área da saúde para atendimento de pessoas com deficiência. Podem ser feitos projetos nessa área e ainda recebem 1% do imposto. E o PRONON para pessoas, para tratamento de câncer, também pesquisas, capacitação e atendimento clínico de pessoas com câncer. Então, aí a gente tem os 8% aí do imposto que podem todos ser destinados a causas. E aí como é que funciona, né? A gente tem ali um cálculo simples, que é com a doação e sem a doação. Então, feita toda a declaração, você tem ali R$10.000 de imposto devido, além dos 8 retiro na fonte. Então, antes da doação, a gente tem ali um imposto a pagar de R$2.000.
Com a doação, vamos supor, para uma lei de incentivo, a lei Rouanet, que é no caso que a gente está trabalhando nesse momento, seria 6%. E aí, então, a gente teria, deduzindo aí desses R$2.000, a gente pagaria, então, R$1.400 de imposto. A doação voltaria a ser os R$2.000. O que tem, além disso, de vantagem é que, na hora da restituição, a restituição ela vai aumentar, ela vai somar com essa doação feita. Então, além de você fazer uma doação que não vai custar nada para você, além daquilo que você já pagaria de imposto, você ainda na restituição ainda tem uma vantagem de que isso é calculado também. Então, é uma conta simples, né? Às vezes a gente fala, vamos fazer uma palestra, como é complexo. Não, na verdade, ele é muito simples, todo um trabalho já garantido e aí o processo ele é muito simples, ele é matemático. Só para vocês terem uma ideia, né? Se é tão simples, se a gente tem a disponibilidade, o que está acontecendo, né? Qual que é o cenário? Todo mundo deve doar. Na verdade, não. Estou dando ali um exemplo da Lei Rouanet em 2014. Essa lei, a Lei Rouanet é que mais recebe recursos, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. No ano de 2014, recebeu 1.200 milhões de reais de doações. Disso, separado entre pessoa física e pessoa jurídica, a gente tem um número muito maior de pessoas físicas do ano, 12 mil pessoas, enquanto foram só 3.300 empresas. No entanto, o valor, né, do incentivo de pessoa jurídica é muito maior, logicamente. E aí o ticket médio, né, então o valor médio de doação de uma empresa é de 344 mil, enquanto de uma pessoa física de 2.500. Aquele cálculo que a gente mostrou, na verdade, a disponibilidade média do brasileiro é até maior. E aí a gente tem um cenário, né, de 27 milhões de pessoas que declaram o seu imposto de renda no modelo completo, então a gente já recorta o número de pessoas que não poderiam utilizar esse benefício fiscal. Então, a gente tem só para essa lei, que é a que mais recebe, 12 mil pessoas. Então, a gente tem um cenário que, na verdade, já é melhor, porque em 2013 era apenas 1% da população fazendo uso da lei de incentivo, em 2014 a gente passou para 3%, em 2015 baixou de novo, muito por conta do cenário, né, que a gente teve de crise econômica, então também essa receita diminui. Mas o ano de 2014 foi o ano que a gente teve mais doadores e maior arrecadação. E aí, então, a gente passou de 1% para 3%, mas a gente ainda tem 97% da população que poderia doar e não doa. E aí, por que não doa? Por medo, porque acha que vai cair na malha fina, porque acha que não é verdade que eu não vou gastar nada, que não tenho nenhum risco. Então, por isso que a gente tem que fazer esse trabalho de sensibilização das pessoas. Sim, com certeza. Aqui, exatamente. Então, eu estou compartilhando com quem está no IDEX, as meninas aqui da plateia colocaram que é muito por conta da falta de informação, que duas delas, né, já disseram que não conheciam essa forma. Eu acredito que grande parte dos que estão nos ouvindo nunca ouviram falar sobre isso, e, de fato, a gente não recebe essa informação. O governo não divulga, né? Existe lá a lei, se você quiser consultar, ela é de acesso público, no entanto, não é feita essa doação, né? Não é feito o estímulo. E cabe a nós, então, a sociedade civil, né, nos organizarmos e mobilizarmos mais pessoas para divulgar. Então, agora que a gente está fazendo essa disseminação de conhecimento, se cada um passar para 10 amigos, e desses 10, 7 puderem, 5 puderem, a gente já consegue transformar bastante esse cenário, né? E existem muitas causas, naquelas outras opções ali das leis, né, que a gente consegue ajudar crianças, a gente consegue ajudar idosos, a área cultural, que por sua vez ajuda a parte, né, educação é um pouco transversal, a saúde, então várias causas e públicos podem ser impactados com uma ação pequena que basta a gente se mobilizar e disseminar informação. Passando aqui.
E aí a gente traz um pouquinho, né, nessa pesquisa também, o que a gente pode colocar como, para motivar as pessoas a usarem seus impostos de renda, seu imposto de renda, né? Isso aumenta um senso de participação na sociedade, mudanças sociais, são ações e projetos cujos resultados são tangíveis, tanto com a sua aplicação do seu IR, você sabe quanto que ela está recebendo em termos de acesso público, quanto você pode contribuir para o desenvolvimento da comunidade, né? Você consegue se sentir parte daquela transformação. É uma atitude política também, né? É um recurso nosso que vai ser destinado, seria um recurso público e a gente pode destinar também, fomentar uma política pública na qual a gente acredita. Uma economia local, existem muitos projetos, no nosso caso, a Fundação está em São Paulo, mas a gente tem a abrangência nacional. Então, os nossos projetos, eles também fomentam economias locais, né? Então, bibliotecários, professores, profissionais da área da saúde também, um pouco indiretamente, porque são voltados à leitura, os nossos projetos de abrangência nacional. Mas tudo isso, eles são motivados e estão trabalhando mais já por conta dos projetos que a gente desenvolve. Então, a gente também gera indiretamente, fomenta também diretamente a economia. Exercício da cidadania, logicamente, porque estamos contribuindo para um bem-estar social e desenvolvimento local das pessoas. E segurança, uma segurança de que aquele dinheiro está sendo bem aplicado e está indo para onde gostaríamos que fosse, né? Então, enquanto tivermos essa oportunidade, acho que é uma boa forma de participar. E aí eu vou trazer um pouco, então, da nossa causa, da Fundação Dorina, como exemplo para inspirar as doações. A Fundação completou esse ano 70 anos. Nós nascemos aí de uma iniciativa da Dona Dorina, que foi uma jovem ali em 1940, que se deparou com uma situação que foi perder a visão. Ela tinha 17 anos, estava concluindo o ensino médio, sonhava ser professora, e um belo dia estava vendo fotos dos amigos e começou a ver manchas amareladas, ela não estava conseguindo entender muito bem o que ela estava vendo, e dali a algum tempo essas manchas cresceram e ela perdeu a visão. Hoje, já é difícil diagnosticar e tratar a deficiência visual. Isso há 70 anos atrás, imagina como era difícil. Até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu, qual foi a causa que levou, né, qual foi a doença, enfim, que levou a ela chegar à cegueira. Mas ela falou, não, eu não vou parar por aqui, meu sonho é ser professora, eu quero mudar e eu vou ver o que eu posso fazer com isso. E aí ela conversou, foi se articulando, ela teve uma oportunidade de estudar nos Estados Unidos, porque lá ela sabia que estava um pouquinho mais avançado, o ensino para pessoa com deficiência, foi para os Estados Unidos, aprendeu braille, terminou o ensino médio, conheceu muita gente, inclusive a Helen Keller, foi uma grande amiga dela, e aí ela voltou para o Brasil e falou assim, tá, se eu tiver essa oportunidade, eu quero que todas as pessoas com deficiência visual do Brasil tenham a mesma oportunidade que eu tive. Então, ela, junto com um grupo de amigas voluntárias, começaram a transcrever livros em braille. Então, hoje, a gente ainda tem uma dificuldade de acervo acessível. Isso, há 70 anos atrás, era inexistente, não existia alguém que produzisse livro em braille no Brasil. E elas começaram a fazer isso à mão, de forma voluntária. Então, a Fundação nasceu de um trabalho de doação de pessoas ali, de seu tempo e dedicação, que queriam que mais crianças pudessem ter seus livros. E aí a gente atendia de forma muito pontual. A pessoa chegava na Fundação e falava, preciso de tal livro, e a gente produzia aquele livro que ela precisava. E aí a Dona Dorina se articulou, e junto com a Calyx Foundation, ela conseguiu uma doação para a primeira imprensa braille do Brasil. E aí começamos a produzir livros em grandes tiragens e hoje temos a maior gráfica braille da América Latina e uma das maiores do mundo em produção e qualidade. Hoje a gente, e aí foi passando o tempo, fomos inovando também em formatos. Hoje a gente produz livros em 4 formatos acessíveis. O braille, o falado, que é o formato áudio, né? Que aí, um pouquinho, a diferença para um audiobook que a gente compra na livraria é que ele é dividido em faixas, então para facilitar a navegação da pessoa com deficiência, e todas as imagens são descritas. Então, para que nós estamos lendo um livro que tem ilustração, é muito importante que a pessoa saiba também o que está naquela ilustração.
Então, todos os livros têm audiodescrição de todas as imagens, gráficos, fotos, tudo que for visual também escrito em palavras. E aí a gente tem um outro formato que é novo, também tem cerca de 10 anos, que é o Digital Acessível Daisy, que é um formato internacional de livro digital, que para a pessoa, que também ele tem, além da descrição e uma voz sintetizada, ao invés de falado ser uma voz humana, no computador ele é uma voz eletrônica ali, né, uma voz sintetizada. Ele também tem muitos recursos de navegação. Então, para um livro, uma pessoa que está estudando uma matéria, uma faculdade, então, a gente tem muitos livros de direito, por exemplo. Então, existem formas da pessoa interagir com aquele livro. Então, ela quer fazer uma busca, ela quer saber onde que no livro inteiro está falando sobre um tema X. Então, ela vai lá no recurso de busca, digita uma palavra-chave, ele traz todas as incidências no livro daquela palavra-chave para ela poder ir direto ao ponto que ela interessa. Quer soletrar, então ela ouviu uma palavra que ela tem dúvida como é que escreve. Ela pede, ele soletra a palavra para ela poder entender melhor. A busca, já falei. Marcação, então tem um parágrafo que ela quer destacar para fazer um estudo um pouquinho, os nossos post-its ou passar o lápis lá embaixo. Existe a possibilidade de fazer isso, você ainda consegue colocar todas as anotações em um bloco de notas exportado para depois você poder consultar. Então, ele é um livro bastante interativo e facilita muito o estudo da pessoa com deficiência visual. E existe um quarto formato, que é a conversão de braille com o tinta, que é o que a gente lê, né, só com a fonte ampliada. Da população com deficiência visual, que são 6,5 milhões de pessoas no Brasil, só 500 mil são cegas, as outras 6 milhões são baixa visão, que é uma pessoa que enxerga até 20% no melhor olho com um melhor recurso. Então, um óculos, uma lupa, um contraste, algo que ainda otimize o resíduo visual dela. Então, ela tem 20% no melhor olho. Então, essas pessoas também são consideradas com deficiência visual, e é a maior parte da população que a gente precisa atender. Então, essas pessoas não precisam do braille para ler. Se ela tiver uma fonte ampliada, ela já consegue. Então, a gente convergiu dois formatos. Então, existe a fonte ampliada com o braille junto, para que ela possa ler o livro. E aí, a gente faz hoje para crianças com ilustrações, com os pontilhados, todos os desenhos têm um pontilhado braille em volta, textura. Então, um bichinho, ele pode ter um pelinho, uma casca de ovo ela pode ser mais craquelada, para a criança também tocar e conhecer um pouquinho mais do universo ali que ela não está enxergando. Bom, e aí, além disso, né, então o que nós fazemos hoje? Além dos livros que a gente produz e distribui nacionalmente, bibliotecas e escolas públicas do Brasil, aqui na Fundação a gente atende as pessoas com deficiência para fazer reabilitação. Então, a gente tem desde o bebê até o idoso, então a gente tem pessoas beneficiadas de 0 até 100 anos. E aí a pessoa chega e a gente vai entender qual é o momento de vida dela. Primeiro, se ela tem qual o grau de deficiência dela, então o que ela precisa. Qual que é o momento? Então, é um bebê, ele precisa se desenvolver no primeiro motor, né, aprender a andar, se locomover, o equilíbrio, ou já é um jovem, ele já está com outras necessidades, né? Ele precisa terminar os estudos, ingressar na faculdade, ou ser inserido no mercado de trabalho, um adulto ser recolocado no mercado de trabalho, um idoso retomar essas atividades com independência, não precisar depender de ninguém, né? Depois de tanto tempo de vida. Então, a gente vai entender qual que é a necessidade dessa pessoa e traçar um plano de reabilitação para ela, que envolve uma equipe multidisciplinar de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, professor de orientação e mobilidade, que aprende a andar com a bengala, a gente tem pedagogos, psicólogos, assistentes sociais. Então, é uma equipe bastante grande que vai atender de forma individualizada essa pessoa e o tempo que ela vai estar depende de cada um, né? Cada necessidade, cada um tem uma necessidade, então a gente vai atender de acordo com o perfil e momento da pessoa. Então, é mais ou menos isso que fazemos. Para vocês terem uma ideia de resultados de 2015, então, foram 953 pessoas reabilitadas no serviço concluído no Alta, né? Por meio de 23 mil atendimentos nessas
todos esses atendimentos multidisciplinares. E uma coisa importante, todas essas pessoas, as famílias também recebem atendimento. A gente estende ao grupo, né, para a gente ter um apoio, porque não basta só a pessoa estar lá se o pai, a mãe, o marido, os filhos não participarem e não ajudarem. Porque a pessoa vai estar lá 2 horas por semana com a fundação, e o resto do dia dela, com quem que ela vai estar? Ela precisa ter o apoio desse grupo familiar. A gente preparou 115 pessoas para o mercado de trabalho por meio de cursos de rotinas administrativas, massoterapia, inclusão digital e avaliação olfativa, que é trabalhar na área de fragrâncias e perfumaria. A gente também ofereceu cursos para professores, pessoas de empresas, para trabalhar um pouquinho mais a deficiência visual e como receber pessoas com deficiência visual. Dessa informação, né? Em 2014, nós tínhamos 40 mil da receita vinda só de pessoa física por lei de incentivo. Ano passado a gente já dobrou. E aí as pessoas continuam conosco. Elas veem que deu certo, elas vão continuando e vão trazendo mais amigos. Então a gente espera que esse ano isso também cresça um pouquinho mais. Claro. Decidir, vou doar. Como é que a gente faz na prática para escolher? Na linha ali do IR, você tem já as instituições pré-aprovadas, a gente tem que lançar? Como que funciona? Eu ia dar o exemplo mais para frente, mas aí eu já respondo. Não existe, na declaração você não faz a doação. Você tem que entrar em contato com a organização para saber qual é o projeto dela e onde que está isso disponível. Não existe um banco de projetos e organizações aprovados. Por exemplo, no Fundo da Criança e Adolescente do município de São Paulo, no site você consegue consultar quem tem projetos aprovados. Na Lei Rouanet, não tem um lugar que você consiga ver todos os projetos. Você consegue ir consultando o Diário Oficial, que é praticamente impossível, ninguém tem esse tempo, né, disponível. Mas existe um sistema que, uma vez que você descobre quem você consegue consultar o projeto completo. No Pronom também, no site você consegue ver o Pronom e Pronom, você consegue ver quem está aprovado naquele. Então, você tem que ir até o órgão responsável para descobrir qual projeto e qual organização está com o projeto para receber. A doação, por sua vez, ela é feita para as contas ou do fundo ou do projeto abertas pelos órgãos. Então, na declaração, você não vai fazer isso. Existe a possibilidade pelo Fundo Municipal das Crianças e Adolescentes, na hora da declaração, mas aí a porcentagem reduz para 3%, na hora. E aí, de lá, você decide e aí você emite uma guia de recolhimento para depois fazer o pagamento no banco. Então, sempre você tem que ter a informação para conseguir doar. Eu vou mostrar ali o passo a passo da Rouanet, que é o mais simples, na verdade, porque o da Rouanet ele já vai direto da conta e a gente já consegue receber no mesmo dia. Caiu na conta, a gente já consegue começar a utilizar. Então, 6%. Isso. Respondido? E aí, depois, o que a gente está fazendo, na declaração, o que a gente tem uma ficha que tem lá, um dos campos, doações e patrocínios. E é ali que você vai colocar o nome da instituição que recebeu. O que nós estamos fazendo hoje? Todo doador que faz uma doação para a fundação, a gente manda um recibo de doação, que é emitido por nós, e também o passo a passo da declaração. Para não encher muita informação, como é que faz depois, como é que declara, como a gente vai informar depois, tem um material. A gente tem tanto uma cartilha de doação quanto uma cartilha de declaração, que é toda feita por nós, e aí a gente passa para o... Tem o print de todas as páginas, onde você clica para fazer a declaração certinho.
E aí é um pouquinho mais complexo, complexo que eu digo, tem um passo a passo mais detalhado, e a gente já fez isso para o doador já conseguir achar fácil a informação. Mas são dois campos que você preenche na sua declaração. Bom, a gente tem outra fonte de doação que é muito importante, que são os amigos mantenedores, que são pessoas que fazem doações regulares, sem abatimento do imposto. Hoje a gente tem uma base de 16 mil pessoas que doam regularmente para a fundação. E aí existe doação desde R$15 até R$30.000. Cada um doa aquilo que tem a disponibilidade. E não existe abatimento de imposto nessa forma de doação. E aí vai para o dia a dia da fundação, não tem nenhum de todos os nossos projetos ali. A gente tem o programa da Nota Fiscal Paulista, que é a doação de notas sem CPF, que depois revertem um crédito para a fundação. O Outlet, nós temos um bazar, que não é um conceito diferente de bazar que as outras organizações têm, né, de brechó e coisas assim. É uma loja com só roupas novas e acessórios doados por marcas e que nós vendemos por um preço bem menor, e toda a renda vai para a fundação. Essa loja fica na nossa sede. E aí a gente tem uma área de prestação de serviço, que são esses 14% da nossa fonte, que são consultorias em acessibilidade e produção de produtos acessíveis para empresas, governo, universidades, enfim, todos que queiram tornar o seu espaço e seus produtos acessíveis. A fundação também presta esse serviço para as pessoas. E isso é aplicado, então, 44% vão para os livros acessíveis que nós produzimos e distribuímos, 24% são para os atendimentos de reabilitação, 24% para as capacitações na área de educação, então só para professores que a gente atende, e 8% para os cursos de capacitação para o mercado de trabalho. Aí, no total, foram 13 milhões o ano passado, a receita. Eu queria só perguntar, esse outlet que você falou, ele é permanente ou ele é esporádico? Você tem alguns eventos durante o ano? Estou falando que, por exemplo, eu preciso comprar roupa. Tá bom, melhor eu comprar com algum fim social do que num shopping aqui na frente comprar. Não, a nossa loja ela é permanente, funciona das 9 às 18 de segunda a sexta e das 10 às 2 de sábado. Então, é uma loja permanente. Feminino, masculino, infantil, tem de tudo. Fica na nossa sede, que fica na rua Doutor Diogo de Faria, 558. É bem perto daqui, fica perto do metrô Santa Cruz. É uma travessa da Domingos de Moraes. Então, estamos ali aberto ao público, é uma entrada, inclusive, independente da fundação, não precisa nem passar por recepção, nada, já vai direto para a loja. Aí que eu falei, né, um pouquinho da deficiência visual. 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil, isso em 2010. A gente, aí em breve, pode ser que a gente tenha um cenário um pouquinho pior. Só que 80% dos casos de cegueira, eles podem ser prevenidos. E como que isso acontece? Por acesso à educação, informação e saúde de qualidade. Então, existem casos em que a gente consegue reverter e não evoluir para uma deficiência visual ou chegar à cegueira. Então, também, o que é muito importante é a gente trabalhar a sociedade entender um pouco sobre a deficiência visual e como prevenir, como tratar. Então, a gente tem um trabalho também com a população em geral e oftalmologistas de como que a gente pode trabalhar para não aumentar esse número, já que 80% dos casos podem ser evitados. E aí, um dado bastante alarmante que a cada 5 segundos uma pessoa fica cega no mundo. Então, a gente tem muito trabalho a fazer, principalmente de conscientização, para depois trabalhar quem já conseguiu, né? Quem não conseguiu, na verdade, reverter esse caso. E para quem não conseguiu, estamos aqui para aprender. Bom, falando da doação na Lei Rouanet, então, para a Fundação de Aline especificamente, a gente trabalha com a produção de livros, então todos os nossos livros, aqueles 145 mil livros que eu comentei, foram todos feitos por projetos da Lei Rouanet. E aí, esse ano, a gente tem um projeto que chama Coleção Regionais, que são livros sobre a cultura regional das 5 regiões brasileiras,
que não existe livro em formato acessível para as pessoas que precisam conhecerem sua cultura, a culinária, a literatura, o turismo, a música, enfim, a sua cultura regional. Então, a gente vai produzir 63 mil livros para distribuir a 3 mil organizações do Brasil inteiro, nos 5 formatos. Então, vai ter livro em braille, livro em beige, livro falado, livro tinta em braille, cada um sobre uma temática. Então, a gente vai abordar a culinária, o folclore, a música, a literatura e o turismo. E aí, todo livro que a gente distribui de uma organização, e desde 2011 a gente faz um trabalho com o profissional que recebe esse livro. Então, hoje, a gente tem grupos de trabalho em todos os estados do Brasil, formados por bibliotecários, educadores, gestores públicos locais, para trabalhar a leitura inclusiva. Então, para otimizar esse livro distribuído, uma vez que a gente descobriu numa pesquisa que 80% do acervo acessível do Brasil é feito pela Fundação Dorina, só que esses bibliotecários não sabem o que fazer com esses livros, eles não sabem onde estão as suficientes, eles não sabem como estimular a leitura. Então, a gente tem que trabalhar desde 2011 esse público também. Então, nesse projeto, a gente vai fazer workshops e rodas de leitura inclusiva, em 20 municípios do Brasil. São 18 capitais e 2 municípios menores, um no Pará e o outro, acho que, se não me engano, no Amazonas. E aí, como é que a gente faz? Então, passo a passo para doar para a Lei Rouanet, que é o que a gente está trabalhando hoje, né? Você precisa fazer uma estimativa do quanto que é o valor a pagar. Para isso, existe no próprio site da Receita um simulador, você coloca as suas informações e ele já faz esse cálculo para você ter uma ideia. Tem detalhe, tem ali qual é o seu valor de 6%. Então, é R$1.000 que você tem disponível para doar. A gente tem uma conta, então, como eu falei, aberta no nome do projeto, específico para essa doação. E aí, existem 2 formas, ou doar por um depósito no próprio Banco do Brasil, ou uma transferência via DOC ou TED eletrônica por outras instituições bancárias. E ali você, por DOC ou TED, você cadastra a conta do projeto. Você cadastra a conta como um favorecido, né, que recebeu uma transferência sua, você coloca o valor, a conta é essa que eu comentei do projeto, e aí existe lá a finalidade da transferência. E no próprio sistema do banco já tem ali patrocínios e doações. Você coloca o código que aí, se for por DOC, é o código 20, se for por TED, é o código 44, que já está, não é você que precisa digitar, ele já dá essa opção no próprio sistema. E pronto, já está identificado que aquilo foi uma doação. No site do Ministério, na conta do projeto, já vai constar que foi você que fez isso. O Ministério, na mesma hora, recebe uma informação e aí a coisa fecha, né? Você vai estar ali com o seu CPF vinculado àquela doação, já está dito que é uma doação e a transferência é feita. É muito fácil. Se for para um fundo, isso vai ser feito para a conta do fundo, né? Então, eles têm o dado da conta do fundo, que é diferente. E aí, a mesma coisa, você vai colocar como doação. Ali tem doação Lei Rouanet, mas existem doações e patrocínio. Então, é só isso, assim, o próprio sistema do banco já vai aparecer qualquer. Então, cada conta, cada lei, cada fundo vai ter o seu dado específico e o trâmite é o mesmo, né? Então, vai só depender para qual você vai fazer a doação. Uma vez feita a transferência, Na declaração de imposto de renda não vai os dados nenhum local onde se coloca os dados da fundação depois? Sim, você vai colocar o CNPJ da organização beneficiada no campo doação e patrocínio. Exatamente. No sistema mesmo tem um campo que vai ter várias opções, né? Então, tem tanto doações financeiras como doações não incentivadas e ali você vai colocar o CNPJ e o dado do projeto. Aí depois de você depósito, você se amarra. Aí, depois do depósito, o que acontece? Independente da conta, se é Lei Rouanet, se é fundo, enfim. Uma vez que você faz essa transferência, você manda para a fundação
um comprovante, né, da transferência bancária e manda os dados. O seu nome, seu CPF, endereço, cidade e telefone. Com esses dados, a gente vai emitir um recibo de doação no modelo do Ministério, que consta os dados da fundação, os dados do projeto, os dados do doador, a data de realização e assinado por nós. E cada recibo tem um número. Esse recibo vai ser enviado uma cópia para o doador, uma cópia fica com a fundação e uma cópia para o Ministério. Então, às vezes não dá nem tempo de eu mandar a cópia para o Ministério já manda uma mensagem. Dirigente de movimentação bancária. Ele já quer saber de quem é aquele R$200 que chegou na conta. E aí, pelo próprio sistema, eu já mando, fulano, CPF tal, endereço tal, e ele já vincula. Esse recibo, ele é uma garantia para o doador, de que ele foi, de qualquer coisa, se ele for notificado, enfim, pela Receita, ele tem essa doação, porque esse recibo ele vai para o Ministério, mas também vai para a Receita Federal. Então, todo mundo fica com uma cópia desse recibo de doação. Mas não é necessário anexar esse recibo na declaração. Isso é só um documento um respaldo que a gente dá, mas isso não precisa ser nem utilizado na declaração do imposto. E aí, se for feito para o fundo, para o PRONAS e PRONAU é o mesmo mecanismo, né, a própria organização que faz o recibo, e se for feita para o fundo da criança, do adolescente ou do idoso, é a secretaria que vai emitir esse recibo. Então, é só enviar o comprovante e dizer que a doação foi feita para o projeto tal, da organização tal, e eles que mandam a cópia do recibo para vocês, doação. E pronto, tá bom, fechou o ciclo, a gente já tem os dados, né, na hora de declarar, é só colocar nesse campo de doações e patrocínios realizados e o documento fica como um respaldo para o doador. E é isso, aí hoje a gente, né, no momento da declaração, a gente já tem esse material pronto para mandar também para o doador, caso ele tenha dúvida de passo a passo na declaração, que é bastante simples, são 2 campos, preenchidos. E é isso. A única observação que a gente tem essa doação tem que ser feita até dia 31 de dezembro do ano vigente, né, para ser contabilizada no exercício fiscal daquele ano, e não, se fizer a doação no ano seguinte, quando for fazer a declaração, vai ficar, na verdade, só para o abatimento do imposto do outro ano. Então, não pode ser, tem que ser feita até 31 de dezembro. É só essa observação que a gente faz para não dar nenhum prejuízo. Aí sim pode ser que ocorra algum prejuízo. Nátia, e se eu, sei lá, fiz a conta errada e por algum motivo foi um valor maior do que, sei lá, porque eu tinha R$600 que era o meu limite e eu depositei 800. Aí eu abato os 600 e os outros 200 ficam como se fosse uma doação, é isso? Exatamente. O que vai como abatimento vai ser só aquilo que você tinha como disponibilidade. A gente não consegue reverter doação. Todas as transações não tem como fazer estorno, porque todo estorno tem que ser autorizado pelo Ministério e aí eles avaliam caso a caso. E a gente já teve casos de empresa, não de pessoa física, mas de empresa que fez uma doação num valor e, na verdade, ela descobriu que ela tinha feito um cálculo completamente errado e aí o Ministério falou, desculpa, não temos o que fazer, a única coisa é que a modalidade não vai ser patrocínio, mas vai ser doação. Só isso. A empresa não pode recorrer a isso. A diferença do cálculo é isso, vai abater até o limite que você pode doar. E aí é na sua declaração que isso vai constar, porque se você colocar na sua declaração o valor maior, aí sim é um problema. Se você colocar só aquele limite, as informações dadas. Eu queria que a gente fizesse, assim, então, um passo a passo, assim, só para fazer um resumo, assim, do pessoal. Vamos lá, primeira coisa, eu decidi que esse ano eu quero, né, o valor do meu imposto de renda lá que eu tenho disponibilidade para doação, eu quero fazer isso. Aí eu quero uma causa da educação. Eu vou ter que buscar lá no site para ver quais são os projetos de educação que tem vínculo com a Lei Rouanet, para que eu possa, então, identificar, ou eu tenho alguém que eu já ajudo, e eu pergunto se essa pessoa tem um projeto da Lei Rouanet para que eu possa fazer esse processo. É assim que começa? Exatamente. Primeiro você tem que descobrir se você pode ou não, né, doar. Sabendo se você pode ou não doar, que é o modelo completo ou não, qual é o seu valor disponível, descobrir se você quer uma causa ou não. Qual é a sua causa a ser, né, defendida.
A fundação, ela abarca várias, né? Então, tem a educação, tem a cultura, tem a saúde, porque pela educação a gente trabalha mais os livros, obviamente, né? Estamos beneficiando escolas com material didático e todos os livros de literatura utilizados, mas a gente também tem, pelos fundos da criança e adolescente, a capacitação dos professores. Na saúde, tem o PRONAS. Eu dei o exemplo da Lei Rouanet, que é o que hoje a gente está aberto, porque também esse ano, por conta de todas as mudanças que a gente teve, né, na nossa política, as leis estão um pouco atrasadas. Então, com o projeto ali disponível para receber recursos, a gente tem hoje só a Lei Rouanet. O Fundo da Criança e Adolescente vai abrir mês que vem. A gente vai conseguir ter já o projeto pronto no mês que vem. E o PRONAS no ano que vem. Então, hoje, a Fundação só consegue receber recursos pela Lei Rouanet. No entanto, assim, a gente tendo a causa, entre em contato com a gente vai dizer, olha, nessa causa, se você tem uma causa específica para doar, é para esse projeto que a gente está recebendo. E lembrando que, eu quero fazer uma doação pelo Fundo da Criança e Adolescente, pela Lei Rouanet e pelo PRONAS. Você pode fazer pelas 3 leis, dentro daqueles limites percentuais, você consegue beneficiar por todas as leis. Né? Então, basta você ter a vontade de entrar em contato com a organização, e aí a gente vai te passar qual que tem aí a ver com a sua causa, onde você quer investir e qual que é o seu interesse. E a gente vai passar esse passo a passo ao dado Aí o próximo passo. A Fundação vai te passar qual é o projeto aprovado. Geralmente a gente tem mais de um projeto, né? Então, na Lei Rouanet, a gente tem mais 2. Tem esse da coleção regionais e o outro tem um saudinho de acervo. Então, é transcrever livros já existentes. Então, na Cunaíma, transcreveu uma Cunaíma que já está aí nas livrarias, nas bibliotecas e tudo mais, a gente vai transcrever para formatos acessíveis. O Coleção Regionais que eu mostrei são livros inéditos feitos pela Fundação, essa é a única diferença. Então, a gente tem 2 projetos. Pelo Fundo da Criança e Adolescente, a gente vai ter 3 projetos. Um para atividades em escola sobre educação inclusiva, com os alunos e os professores. Um projeto de reabilitação para crianças que a gente recebe na Fundação. E um terceiro de livros pré-vestibular para jovens em formato acessível falado. Então, a gente vai ter 3 opções. Então, a pessoa chega, eu quero trabalhar a educação. A gente tem tanto atividades quanto livro. Qual que você quer? A gente vai dar a opção para o doador escolher. No PRONAS, então eu quero trabalhar, na verdade, reabilitação. Então, a gente tem para criança, para adultos e idosos. Qual público você vai querer? Então, ele vai decidir. A gente vai dar aí o nosso portfólio de oportunidades. A pessoa decide e cada um vai ter a sua conta para receber o valor do projeto. Então, a gente passa, então, decidiu o projeto, a gente passa os dados da conta, fez a transação bancária, né, ou o depósito no próprio caixa, ou um DOT ou um TED para a conta do projeto, fez a doação. Manda o comprovante para a Fundação com os seus dados, a Fundação te devolve com um recibo de doação, você guarda esse recibo e o próximo passo é lá em abril, quando for fazer a declaração do imposto, é colocar no campo de doação e patrocínio realizados os dados da Fundação. Tá bom. Então, 6 passos, rapidinho. Só retornando aí você fez um passo a passo, mas só esclarecer. No caso de 6%, está ligado só aos projetos com livros, perfeito? Não, os fundos também estão nesse 6%. O que acontece, por exemplo, se você quiser doar para a Lei Rouanet, que são os livros, ou para o atendimento da criança, né, na fundação, para as 2 fontes, você vai ter que fazer uma divisão. Você tem um limite de 6%, mas você pode, por exemplo, colocar 3% nos livros e 3% na reabilitação. Essa divisão quem vai fazer uma dúvida, se você tiver alguma coisa vinculada com fisioterapia, com saúde, dentro dos projetos, estão dentro dos 3%. Estão dentro hoje, né? Porque são pelo público. Quando abrir o PRONAS, a gente tem mais 1% voltado a isso. Tá certo. E a segunda coisa, no caso, como a gente antecipa no ano o imposto de renda, você tem que fazer então uma estimativa do imposto. É uma coisa que você vai estimar. Exato. Agora, você também tem a opção, depois de passar do ano, você já pode quem não fez, ter já o valor devido na hora, o valor correto, pode fazer lá. Faz uma declaração. Para o ano seguinte. Isso, aí você pode fazer no ano seguinte, exatamente. Então,
Aí, uma forma para você ter mais certeza é esse simulador da própria receita, porque ali ele vai te pedir as informações. Então, como já estamos terminando aí o ano, a gente já tem quase todas as informações, né, que temos aí de receitas e despesas do ano já foram mais ou menos concluídas, por esse simulador já dá para ter uma ideia um pouco mais certeira, porque ali ele vai te perguntar todas as informações necessárias. Esse ano, como é o primeiro de todas as vezes, a gente tem vou fazer uma estimativa para o ano que vem fazer uma coisa mais certeira, né? Mas por esse poder dar muito certo. A gente nunca teve um caso de um doador que fez errado. Assim. Na verdade, esse cálculo é até menor. Chegou, a gente fez 2 vezes no ano. Eu fiz a primeira meio conservadora, aí eu cheguei dizendo, olha, eu tenho certeza, vou doar mais tempo. Porque a pessoa já concluiu o ano e já sabe quanto que de fato ela teve de receita e despesas e tal, que foi a contabilização. É necessário ligar para vocês para saber qual projeto Exato. Para direcionar vocês. Hoje, no dia de doar, estamos lançando um site que é www.fundacaldorina.org.br/dia de doar. Nesse site, você vai encontrar todas as informações da fundação. E aí existe, quero doar, o que você quer doar? Nota fiscal, você clica lá e ele vai te dizer onde você doa e como doar a nota fiscal. Quero doar para um projeto. Você preenche uma ficha online, que vai ter a cara dessa menininha aqui. Vai olhar, vai ter essa mensagem. Aprenda a doar seu imposto de renda e vai ter essa menininha na balança. Ali você vai colocar o seu nome, seu e-mail e seu telefone. E aí nós enviamos automaticamente cartilha com os projetos abertos e passo a passo de cada um. Então, no nosso site hoje, que a gente lançou especial para o dia de doar, vai ter todas as formas, aí você só coloca os seus dados ali e a fundação já vai entrar em contato com você para passar as informações, os projetos. E ali tem todo, quer ser voluntário? Tem como ser voluntário da fundação, quais são as vagas que nós temos. Então, acho que hoje, quando eu fiz a apresentação, o site ainda a gente não sabia se ia dar tudo certo, deu certo. Então, entre no nosso site, que ali vocês vão conhecer todas as formas de doar da fundação, doar o seu tempo, doar o seu dinheiro, doar suas notas, doar o que você quiser. Ali, e a gente tem ali, a gente também tem uma campanha de doação hoje também, que a gente lançou, que para os nossos calendários. As pessoas com deficiência visual precisam de calendários acessíveis. A gente acha que o calendário ninguém usa, né? Calendário de mesa, tem celular, tem computador, tem muita coisa. Mas o calendário de mesa é muito importante para a pessoa com deficiência visual. E a gente faz todo ano e distribui para uma base aí de 6.000 pessoas calendários em fonte ampliada e braille, que aí a gente está fazendo essa campanha hoje para as pessoas doarem, é uma campanha de financiamento coletivo, as pessoas doam para produzir calendários e distribuir entre as pessoas e recebem um em troca também, que é bem legal para a gente conhecer um calendário em braille diferente também. Então, também lá tem essa campanha para vocês conhecerem, mostrarem, enfim, compartilhar no Facebook, nos nossos casos, enfim. Acessem esse site que ali vai ter todas as informações e a fundação entra em contato com cada um que estiver interessado no tema aí específico. Tádea, eu aprendi com você uma coisa que eu fiquei até um pouco envergonhada. O nosso site da internet para os nossos clientes não é acessível. E pelo que eu entendi, isso é algo muito simples de se fazer, não é isso mesmo? A gente, para descobrir se um site é acessível, acho que aí é uma curiosidade, né? Que foi como a Celeste descobriu, você entra no site e em cima, no canto superior ou no inferior, vai ter um azinho com um símbolo de mais e um de menos. Aquilo significa fonte ampliada ou não. Então, se você clica no mais, ele vai ampliar a fonte. Se ele está programado para ter uma fonte ampliada, ele está programado também para quem é cego. Como que o cego usa o computador? Né? Existem softwares que são leitores de tela, e aí ele vai ler para a pessoa tudo que está aparecendo no campo. Então, se ela for fazer um documento no Word, tudo que ela escrever, ele vai falando. Letra A, B, C, D, ele vai falando tudo. Uma planilha, ele vai falar coluna A, linha 2. O que tem naquela coluna, qual que é a fórmula e tudo mais. E tudo ele mexe pelo teclado. E aí não precisa ser um teclado diferente. O nosso teclado tem 2 marquinhas, depois vocês olham na letra F, se não me
engano, na letra S e na letra J. Tem um risquinho. Depois desse risco, ele já sabe todo o resto do teclado. E aí ele vai trabalhar com esse código. O que acontece? Não basta só ter o software. As programações do site têm que ser feitas com acessibilidade, porque senão o software, você entra, o software não reconhece e aí fica mudo. Então, não adianta o site, o computador ter um software leitor se o site não foi programado para isso. E para isso, basta que a programação seja feita com acessibilidade. Existe um código específico que as empresas que montam o site podem fazer. E aí você atende qualquer pessoa no seu site, né? E aí hoje a Fundação, como eu estava comentando, a gente tem aquela área de prestação de serviço, então uma consultoria que a gente também faz. E às vezes a empresa faz está programando seu site, a própria empresa já fez ali a acessibilidade, ela quer saber se de fato está certo. Aí manda para a Fundação, a gente faz um teste. Então são pessoas ali que a gente atende que vão fazer o teste do site para ver se a lógica está correta, porque às vezes a nossa lógica não é a mesma de um usuário, né? Então, a gente coloca às vezes 10 pessoas com perfis diferentes para poderem testar aquele site e falar, não, essa de fato está me atendendo, esse não. Então, aí eles fazem as correções. Teve um exemplo, por exemplo, que não é do site, mas tem a ver com o banco, que é a Cielo. Cielo é a nossa patrocinadora. E aí, eles queriam colocar uma capa nas maquininhas da Cielo que fossem melhores para a pessoa com deficiência visual, porque ali só a marcação do teclado não estava sendo suficiente. E aí eles acharam que aquilo estava muito correto, porque tinha relevo, estava organizado, mas eles resolveram testar. A gente pode levar na fundação? Aí levaram na fundação. E aí, assim, tinham 20 pessoas. As opiniões são as mais diversas, assim, a do lado. Daí eles conseguiram tirar uma ideia de que não, a gente não estava atendendo a pessoa com deficiência visual, mas não bastava falar com uma ou duas, a gente precisava falar com várias para chegar num denominador comum ali e criar um produto que de fato atenda essa pessoa. Então, às vezes a gente fala, o site está acessível, a programação já foi feita, mas é importante testar com as pessoas que vão usar aquele site para ver se a navegação é lógica para ela também. Mais alguma pergunta? Alguém do Webex gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vou passar aqui, já deixando os meus contatos também, qualquer dúvida, se alguém quiser entrar em contato. Ok, se não temos mais perguntas, gostaria de agradecer a quem está presente aqui no auditório, também gostaria de agradecer a todo mundo que está no Webex, agradecer a Tádia por ter dedicado esse tempo para conversar com a gente, dizer que essa informação trouxe para a gente hoje mais conhecimento. Eu acho que a gente trouxe aqui o exemplo da Fundação Dorina Noil, então acho que fica bem encaminhado aqui como que dá para fazer, né? Acho que outras fundações, outros institutos também têm essa possibilidade, então quem tem uma causa diferente pode também procurar a causa que lhe agrada para buscar fazer esse mesmo formato de doação. Você me quer falar? Pessoal, só queria lembrar que hoje é um dia muito especial, né? Hoje é o dia de doar, a gente está mais uma semana trabalhando nessa campanha, e hoje pessoas do mundo inteiro estão unidas, fazendo uma reflexão, principalmente alguma ação, alguma doação no dia de hoje. São mais de 80 países que estão nessa campanha. É uma campanha extremamente altruísta, ou seja, doe para alguém, doe para a sua causa. Hoje a gente não está fazendo um pedido para a Associação de Esperança, né? Hoje a gente está falando, descubra qual é a sua causa, né? Tomara que o Esperança também seja uma das suas causas, e doe para ela, doe o seu tempo, doe o seu dinheiro, afeto, carinho. Então, eu só queria lembrar que hoje é um dia muito potente. Quem puder fazer uma doação, postar no Facebook, eu acho que uma boa parte da promoção da cultura de doar é a gente superar um pouco aquela visão limitada de que eu tenho vergonha de doar, né? Eu vou doar, mas eu vou dar escondido. Tem que divulgar, doar tal, doar bacana, tem que falar, eu estou doando porque eu conheci hoje a Fundação Dorina Noil, eles são fantásticos, são incríveis, vou doar para eles, vamos doar junto? Vou doar para o Cito Esperança, que foi um trabalho incrível. Então, assim, só queria lembrar do tamanho dessa campanha e, com certeza, como tem muitas pessoas hoje investindo sua energia nisso, a gente está com uma energia muito especial hoje no mundo, fazendo essa reflexão que vem logo depois, como a Sorete falou, de várias campanhas de consumo e tudo mais, para transformar e melhorar o mundo. Então, participem da campanha,
nas suas redes sociais, converse com os amigos sobre isso e juntos a gente consegue fazer muito mais. Beleza? Só lembrando que não termina hoje, né? Hoje é uma marca, então que a gente possa, ir com a continuidade dos trabalhos, poder apoiar vocês todos que têm intenção de apoiar algum projeto, que possam nos procurar dentro do City Esperança. Caso a gente puder ajudar, pode contar com a gente, tá bom? Muito obrigada, uma ótima tarde a todos.